Caros amigos, meu nome é Renato Serra e aqui o povo fala mesmo. A Hug TV e o Ação Resende vem trazer ao seu público um novo programa de entrevistas. E hoje temos aqui conosco o presidente da OAB Resende, Samuel Carreiro. Oi, Samuel, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. É isso aí, estamos aqui começando o nosso primeiro programa de entrevistas. Eu espero que você esteja à vontade, para que eu fique à vontade também, né? Eu perca esse nervosismo. Primeira coisa, o nosso programa se chama O Povo Fala Mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui do que o povo está falando nas ruas. Fala, Renato Serra, como está você? Tudo bem? Eu sou Edgar Ziller Freitas e estamos começando este novo programa que é E o Povo Fala Mesmo. E teremos diversas pessoas, inclusive essa pessoa que está aí junto com você no estúdio hoje, que é o nosso convidado, para responder as perguntas que acontecem nas ruas. E hoje teremos a pergunta: você sabe o que é OAB e para o que ela serve? A OAB é o diretório dos advogados, assim. Fugiu da minha memória agora, cara. Mas tem a ver com advocacia, uma coisa assim, não é isso? É a sigla da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Para que ela serve eu não sei, mas eu sei o significado de OAB, né? Mas a finalidade a que ela se propõe, mas não se sabe se aquilo é para o povo, se aquilo é para advogados, não se sabe se aquilo é para atender a comunidade de um determinado problema jurídico, enfim, porque se é que tem que ter alguma finalidade, até agora ela não foi apresentada. Pois é isso aí. O que é a OAB Resende? Qual é o serviço que ela presta para a sociedade de Resende? Bem, Renato, é muito importante esse espaço para a OAB poder explicar o seu papel na sociedade. A OAB de Resende, como a OAB do Estado do Rio e a OAB Federal, ela vai muito além do que um conselho profissional que regula a profissão do advogado. Nós temos um papel constitucional de defesa dos direitos do cidadão. Que direitos são esses? A tudo que é o coletivo de uma sociedade. Toda vez que um cidadão está sofrendo alguma violação desse direito coletivo dele, a OAB estará ali junto desse cidadão para auxiliá-lo no que for necessário, a fim de cobrar às entidades e ao poder público principalmente, uma resposta à sua demanda. Vocês têm atuado muito assim junto ao poder público, interferindo exatamente na defesa do interesse público nesse momento? A OAB, eu vou especificar bem no que faz a OAB Resende. A OAB Resende, ela compreende os municípios de Itatiaia, Resende e Porto Real. Nós temos um papel ativo em diversos conselhos, por exemplo, municipais. Conselho de Contribuinte, já tivemos no Conselho de Saúde, estamos no Conselho de Contribuinte de Itatiaia, no Conselho de Habitação de Itatiaia, no Conselho de Habitação de Porto Real, já temos lugar no Conselho da Mulher, Conselho do Idoso nós já tivemos participação, Conselho de Segurança Pública, todos esses conselhos municipais nós temos a atuação mais presente, mais incisiva. Esses conselhos são uma instância de participação popular, são regulados pelo governo, não é isso? Exatamente. Nós entendemos que é muito importante a nossa participação, porque a OAB ela traz uma visão esclarecida até aos próprios participantes do conselho quais são os direitos que cada cidadão tem em relação a essa sua participação, a sua representatividade. Como presidente da Associação de Moradores, o representante de uma sociedade civil que seja mais organizada, nós trazemos essa luz sobre o que é legal. Bom, a gente vai agora para um pequeno intervalo. Muito obrigado aí, Carreiro. Ok. Estamos aqui para o segundo bloco do Povo Fala Mesmo. Bom, Carreiro, existe algum serviço de atendimento ao cidadão que a OAB preste aqui em Resende? Vamos lá. A OAB, ela tem alguns serviços que ela presta. Nós fazemos um atendimento ao cidadão na casa do advogado, que fica em frente ao Parque das Águas, quando existe uma demanda específica de orientação, e esse atendimento, inclusive, quem faz, eu procuro fazer pessoalmente, né? A gente atende todo aquele que nos procura
por reclamações ou demandas contra o poder público. É muito importante frisar que a OAB ela não tem poder investigativo, ela não tem poder a OAB de Resende de propor demandas judiciais contra o poder público. Eu não tenho esse poder. Tá? Qual o papel que a gente faz diante de uma denúncia? Imediatamente nós encaminhamos a autoridade competente, que na maioria das vezes é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Um segundo trabalho que a gente faz para a sociedade é quando nós somos demandados pelo próprio judiciário, e isso acontece com frequência, quando precisa de um advogado chamado dativo. O cidadão não tem um defensor num processo criminal, eleitoral, e a OAB designa um colega advogado que vai atender esse cidadão de forma graciosa. O papel social, porque não podemos esperar o tempo inteiro que a Defensoria Pública, por exemplo, ela vá atender o cidadão, porque existem demandas que fogem da competência da Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado, por exemplo, ela não pode atender numa questão eleitoral, porque a eleitoral é uma questão federal e nós não temos Defensoria Pública da União aqui. Então, neste momento, entra a ordem indicando um colega para defender. É para garantir o pleno direito à defesa, né? Ao contraditório, ampla defesa, que são direitos constitucionais que brigamos sempre. Muito interessante. É o que a gente vê, né, que existem muitas pessoas que falam de direitos, que dizem que têm o direito de alguma coisa e existe muito pouca informação. É uma coisa que a gente sempre diz, que o primeiro juiz de toda e qualquer causa é o próprio advogado. Nós, advogados, profissionais de direito, nós temos a obrigação de esclarecer o nosso cliente, tá? Que muitas das vezes aquilo que ele acredita que é um direito dele, ele não tem às vezes. E ele não tem que ser enganado disso. E a OAB, ela promove, por exemplo, entrar numa demanda, né, numa briga judicial, e aí vocês orientam aí para um acordo? A ordem ela não tem um papel de tratar de caso particular de direito. Tá. Seria só particular, o máximo que nós fazemos a um cidadão que não conhece advogado nenhum é indicar um dos inscritos da ordem dentro da área que ele busca para poder fazer a defesa do direito pessoal dele. Como levar o entendimento da lei para as comunidades mais carentes? E a gente estava conversando em off, você parece que tem um sonho em relação a isso. Pode falar um pouco desse seu projeto, que você ainda está no campo dos sonhos? Renato, eu tenho um projeto que eu acredito muito, que eu acho que o que liberta as pessoas é o conhecimento. E nesse sentido, eu acredito que a OAB ela tem esse papel, não é só em Resende, em toda a cidade. Ela deveria ir para a periferia, levar conhecimento às pessoas. As pessoas têm que saber dos seus direitos, das suas obrigações legais, não são só dos seus direitos, tá? E isso faz com que as pessoas passem a viver mais civilizadamente, tá? Que as pessoas passam a se respeitar, as pessoas sabendo do que são direitos e obrigações dela, ela passa a ter uma noção mais clara de onde acaba o meu direito, onde começa o seu, para que eu não viole o seu. Não é só eu exercer o meu, eu também tenho que respeitar o direito do outro. É uma coisa curiosa, porque outro dia eu estava vendo uma menção com relação a isso, uma menção em relação à Constituição, né, onde na Constituição o número de vezes que aparece a palavra direito, se eu não me engano, é coisa de 48 vezes, e a palavra dever só aparece 3 vezes. Nenhuma sociedade ela pode caminhar com justiça, né, se você não tiver um equilíbrio entre direito e dever, né? Porque para a gente ter o direito, a gente tem que ter também uma série de deveres a cumprir. E o principal é o respeito ao próximo, né? E eu concordo muito com isso. E cada vez mais, por uma questão política de agradar um eleitorado, vão se criando cada vez mais direitos. Direitos que têm como ser exercidos e direitos que não têm como ser exercidos. É o que acaba caindo no dito popular da lei que pega e a lei que não pega. Né? É porque o direito custa, né? De alguma forma ele custa. E quem paga isso? Essa é a questão. Quem vai pagar esse direito, né? Quando você vai e concede uma gratuidade a um serviço qualquer, tá? Ela vai abranger um certo número de pessoas. Mas isso tem um custo para os demais que utilizam.
esse Sem serviço. dúvida. Então, é esta balança que o direito tem que buscar para poder que haja o equilíbrio, e havendo equilíbrio é que há a paz social, que é um papel do advogado buscar a paz social. O advogado não vive do conflito, ele vive de procurar maneiras de soluções de conflito. É isso que é muito importante. Eu, às vezes, quando faço lá cerimônia na ordem para novos advogados, eu digo muito isso. Olha, a justiça ela é feita pelo juiz, tá? Mas mais importante do que o juiz decidir algo, vem o advogado trazendo a sua visão, o seu advogado vai dar a sua visão sobre um fato, o meu advogado, que estou do lado contrário, vai dar a minha outra visão sobre o mesmo fato. E cabe ao juiz decidir quem tem a melhor visão. E isso traz a paz social, porque é um conflito que vai se encerrar. Agora terminamos mais esse bloco, né? No próximo bloco estaremos voltando com o nosso amigo Samuel Carreiro aí, continuando esse bate-papo. Vamos lá? Voltamos agora para o terceiro bloco com o nosso amigo Samuel Carreiro, né? E dessa vez o assunto é bastante importante, né? O que está acontecendo hoje. Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. De exceção de pré-executividade, não teria que haver impugnação. Essa é uma primeira questão, mas eu vou além. Eu vou dizer, senhor presidente, que o julgamento que está acontecendo aqui é comprado. Eu estou fazendo uma denúncia. Esse cidadão foi abordado com uma proposta que veio do Rio de Janeiro para receber 500 mil, 250 mil antes, 250 mil depois. E o descarado chegou a mandar para o nosso escritório uma conta proposta que poderíamos cobrir isso por 700 mil. Não existe, senhor presidente. Isso aqui não é o Senado. Isso aqui não é a Câmara dos Deputados. Isso aqui é um Tribunal de Justiça. E é preciso que a moralidade surja e venha a termo. E que a promotoria, inclusive, assuma a investigação desse processo. Acalma seu pai, por gentileza. Olha, Por gentileza. Isso não pode. E tudo está sendo nulo aqui. Tudo está sendo nulo aqui. Eu não abro mão de denúncia. Eu peço que Safado. Eu peço que seja pedido para advogado de país. Porque está um nítido excesso. Eu estou, nesse momento, sendo que estou inferindo a prisão do advogado de país. O presidente está vendo um nítido excesso dos direitos. Eu não admito. Vamos dois presos que eu quero te quebrar a cara se você vagabundo. Ah, não, senhor presidente. Eu peço a prisão do advogado. Não, eu não vou admitir que o advogado me chame de vagabundo e Vossa Excelência não tome providência. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu tenho 25 anos de magistratura. Eu requeiro a prisão do advogado. Bom, como você viu, né, Samuel? A cena fala por si só, né? Nós vemos aí um advogado indignado, falando, né, acusando um desembargador de venda de sentença, e aí a gente começa também a se lembrar desse mundo obscuro, né, que é o crime nas instituições. A gente vive uma crise de valores, uma crise ética. Qual é o papel da OAB junto à sua classe nessa questão tão delicada que é a questão ética? A OAB, embora ela seja muito intransigente na defesa da prerrogativa do advogado para o pleno exercício da profissão, que é o que repercute em pleno exercício daquele cidadão que é o cliente do advogado, por um outro lado, ela é severa em relação à questão ética disciplinar. Nós temos um código de ética moderno e nós procuramos balizar as ações dos nossos clientes, dos nossos inscritos, pautados no que diz o nosso código de ética. Tá? Relações com o cliente, relações com outro colega, tá? A lealdade que tem que ter ao adversário, ao colega que é adversário, nunca inimigo, mas adversário que está defendendo a parte contrária. A relação que se faz entre cliente e advogado é uma relação de confiança, né? E ela tem que ser pautada pela ética. Vocês já receberam alguma denúncia contra algum inscrito da ordem? Nós temos um tribunal de ética, tá? Na capital, na seccional, que cuida de todas
todo o estado do Rio de Janeiro, só que, por exemplo, em Resende nós temos um conselho de advogados, que é a administração local, tá? Onde nós instruímos todos os processos ético-disciplinares aqui. Há muitas denúncias aqui em Resende? Olha, eu te digo que todo mês a gente recebe aqui em Resende em torno de 4, 5, 6 denúncias, algumas procedentes, outras improcedentes. Muitas das vezes é provocada até por inoperância do judiciário e ele acaba culpando o advogado, mas as questões que são relativas à relação cliente-advogado, advogado-cliente, por falta de ética, essas são encaminhadas ao tribunal e são julgadas pelo Conselho Estadual. O que a gente viu aí no vídeo, né, desse submundo, por exemplo, não faz muito tempo, aqui na nossa região, houve a denúncia pelo Conselho Nacional de Justiça de um juiz, né, que, entre algumas coisas, que o município vizinho ao nosso, um ex-prefeito tinha 24 processos de improbidade administrativa. E esse juiz arquivou 23 desses processos, né, quando estava de plantão. Houve a denúncia, se tornou público na época, esse juiz foi afastado da região e a notícia que a gente tem é que ele foi até promovido. A gente vê toda hora aí juízes sendo pegos, né, cometendo ilícitos, quer dizer, a pena é a aposentadoria. Vemos aí promotores, juízes ganhando muito acima do teto constitucional, quer dizer, ferindo a lei. Como é que a OAB se porta nessa questão mais delicada do corporativismo? Em relação a este fato que você relatou do juiz, eu também conheço o fato, fiquei sabendo deste fato. A instituição judiciária é formada por pessoas. Infelizmente existem pessoas boas e pessoas más como qualquer outra profissão. Mas ainda o judiciário, ele ainda é o último local onde o cidadão ainda se socorre das suas necessidades. E aí vem o segundo ponto que eu ia colocar, que é a questão do corporativismo, né? A ordem, ela vem sendo incisiva na cobrança de que tanto o judiciário quanto o Ministério Público, principalmente, que são os agentes que hoje estão promovendo uma limpeza geral no país em relação à improbidade, principalmente. Sim. Né? Eles teriam que dar o exemplo principal. Não há como a gente admitir, tá, um ganho superior ao teto constitucional. Hoje pela manhã, por exemplo, uma matéria no jornal que dizia que os promotores do estado de São Paulo, né, apenas 5% ganham até o teto. Tá? 80%, 85% deles ganham até 2 vezes o teto. Tá? E os outros 5%, 5, 10% ganham muito mais do que o dobro do... Poxa, com que moral que eu tenho para eu falar de improbidade dos outros, se eu próprio cometo uma improbidade? Nem tudo que é legal é moral. Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que a legalidade, ela sai da moralidade. Tá? Pelo menos teria que sair. Mas nem tudo que é legal há que ser considerado moral. Por isso que o tema, inclusive, desse bloco, né, a gente abriu, é a questão realmente da nossa crise ética, né? Existe uma crise de valores, né? Então, exatamente, nem tudo que é legal é moral. Por uma questão de ética, por uma questão de moral, por uma questão de civismo. A gente precisa mudar esse país. A gente não pode mudar o povo daqui, mas a gente tem que mudar o país. Nós, advogados, nós não estamos aqui para defender bandido, nós não estamos aqui para defender político corrupto. Mas existe uma coisa que é a lei. Porque hoje, se você descumpre a lei em relação ao político, está todo mundo aplaudindo porque quer ver A, B ou C preso. Eu acho que tem que ter essa limpeza. Tá? Mas a partir daí, este mesmo membro do Ministério Público, esse mesmo policial que viola o direito desse cidadão, seja ele colarinho branco, ele vai violar daquele cidadão coitado que está na periferia, que tem o pé na porta e é levado, muitas das vezes, que não é nem culpado. A garantia, ela é cidadania. A garantia é que faz com que o cidadão, seja ele o Joãozinho pobre ou o grande poderoso, ele tem que ser tratado igual. Igual. Se ele é culpado, ele tem que ser punido. Se ele é inocente, ele tem que ter as garantias para fazer o livre exercício da defesa dele.
Exatamente. Mas é isso aí. A gente com isso encerra o nosso terceiro bloco e voltaremos em breve com o próximo bloco. Estamos iniciando o quarto bloco com a entrevista com Samuel Carreiro, presidente da OAB Resende. Pois é, Samuel, o povo fala mesmo aqui, então vamos dar uma ouvida no povo aí? Você sabe o que é um TAC? Já fiz um curso sobre isso, mas não me lembro agora, cara. Não. Assim, falar para você como TAC, eu não sei falar para você o que é, não. TAC, eu acho que é uma sigla de termo de ajuste de conduta, né? Que a gente tem visto muito por aí, né? Nesses últimos anos, né? Principalmente quando tem um órgão público que não tá fazendo alguma conduta, algum procedimento dentro do padrão, aí geralmente ele é convocado a fazer esse ajuste de conduta, né? Às vezes de iniciativa do Ministério Público, alguma coisa do tipo. É isso aí, Samuel. Essa é o nosso famoso termo de ajustamento de conduta, né? O TAC. A gente ouve falar muito disso, né? E vira e mexe aí o município, inclusive em Resende, tem um TAC famoso, né? Que é o TAC relacionado aos cargos comissionados, ao desvio de função, a questão da ilegalidade na ocupação de cargos em comissão, mas existem outros TACs. Fala um pouquinho sobre o que é esse termo de ajustamento de conduta aí, para que o pessoal possa estar sabendo. Eu vou falar não em juridiquês, mas em português. Isso. Né? O TAC nada mais é que um acordo entre o Ministério Público e o Poder Público, ou quem está fazendo esse termo de ajustamento, pode ser um particular também, quando está evidenciado um problema jurídico e que ele poderia responder a um processo, principalmente uma ação civil pública. Então ele é um termo extrajudicial, prévio, onde o promotor de justiça impõe algumas regras para não processar aquele ente, pessoa física ou pessoa jurídica ou ente público. A pessoa assume então que estava tendo uma conduta indevida, né, uma conduta errada, né? Ele assume, né? Não, eu estou fazendo algo errado. Aí o promotor, tá bom, eu não vou lhe processar, mas eu compreendo que por qualquer circunstância você errou, mas não é tão grave e você pode corrigir esse seu erro quando sem o maior problema dano. possa ser corrigido. E aí, o que acontece? O promotor ele impõe e já pré-define uma multa que, se não for feita a correção ou se houver novamente o fato ocorrido pela pessoa que se compromissou, ela já vai ser executada diretamente na multa imposta. Ah, entendi. Agora me diz o seguinte, a OAB em Resende, assim, esses termos de ajustamento de conduta que foram assinados aqui no município, a OAB, ela acompanha de alguma forma? Não tem essa... Como eu já disse anteriormente aqui, a OAB ela não tem esse poder investigativo. Certo. Tá? Nós não temos esse poder de polícia, nós não temos um poder fiscalizatório. O nosso poder fiscalizatório, ele é exclusivamente ao exercício da profissão. Do advogado. Do advogado. Isso. O que a gente faz é o encaminhamento ao Ministério Público de denúncias que recebemos e protocolamos isso ao Ministério Público, porque ele é o ente próprio a buscar a investigação, ele é o ente próprio a ajuizar demandas judiciais para buscar a solução para o problema existente. O que se busca com o termo de ajustamento de conduta é não ter o processo. Certo, entendo. Não ter o processo. O processo ele só vai existir assinado um termo de ajustamento de conduta se houver o descumprimento do acordado. Certo. E uma coisa muito importante, depois de virado o processo, não pode mais fazer TAC. Entendi. Tá ótimo. Aí não tem mais o TAC. O TAC é uma oportunidade que o cidadão tem antes do processo. Bom, com isso nós encerramos o nosso quarto bloco, né, aqui com Samuel Carreiro, e mais à frente teremos o nosso último bloco com essa entrevista com o presidente da OAB Resende. Estamos chegando no nosso quinto e último bloco com o presidente da OAB Resende, Samuel Carreiro, e vamos sair um pouquinho do roteiro dessa última pergunta, porque eu acho que dentro da entrevista nós suscitamos uma coisa que ficou talvez engasgada em mim e eu senti que em você também, que é a questão
do foro privilegiado. Qual é o posicionamento hoje da OAB com relação ao foro? Porque nós tivemos aqui em Resende também, há coisa de 2 anos atrás, né, uma operação, houve uma série de coisas aqui relacionadas a isso e pessoas com determinadas funções públicas, elas não podem ser julgadas conforme um cidadão comum. Como é que a OAB encara isso? Nós somos contra o privilégio dado a alguns cidadãos. O privilégio de foro pelo exercício de uma função determinada, eu acredito que deva ter. Sim. Para que ele tenha uma liberdade de ação dentro do exercício da função dele. Por exemplo, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, não ser processado pelo que ele falar. Por exemplo, um vereador, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, onde um vereador não pode ser preso por um juiz de primeira instância local, acho que é demais. No estado de São Paulo não é assim. Por exemplo, existe aquela questão, né, que toda vez que fala em foro privilegiado, eu lembro do escritor George Orwell, né, na escola antigamente lia, que era a Revolução dos Bichos. Se fala na instituição daquela fazenda, né, que todos os animais são iguais, porém alguns são mais iguais que os outros. A sociedade não aguenta mais ver esse tipo de privilégio. O problema é que hoje todo mundo tem medo de Curitiba. Entendeu? O maior temor de um deputado federal, de um senador hoje, é o cidadão não ter o foro privilegiado para ser julgado pelo Supremo. Até os últimos julgamentos do Supremo até têm sido rápidos. Mas, em contrapartida, você tem ações no Supremo aguardando para ser julgado há 20 anos. Eu acho que o Moro, ele, que a gente não poderia dizer, embora não seja Resende, né, mas ele virou um símbolo nacional, né? Ele acabou sendo... Ele acabou se transformando nesse símbolo da eficiência e obviamente que ninguém vai agradar a todos. Você tem que entender que todo julgamento agrada uma parte e desagrada a outra. Tá? A gente tem até uma brincadeira que no meio jurídico que diz o seguinte: só um jeito de agradar todo mundo, olha, absolve os dois e condena o juiz nas custas do processo. Aí é o único jeito de sair todos felizes, menos o juiz. Menos o juiz, tá Entendeu? certo. Eu achei interessante a gente entrar nesse tema, porque é um tema que realmente está aí, né? A gente vê toda hora essa questão na internet, né? Nos sites, pessoal, a sociedade realmente clama por justiça as pessoas às vezes não entendem a questão do privilégio de foro. Aí faz o sentido da imunidade parlamentar, ele poder chegar na tribuna e falar o que quiser, como aconteceu inclusive, muito criticado o Jair Bolsonaro, né, que chegou lá e fez um elogio ao coronel Ustra, fala um negócio desse. As pessoas, pode muita gente ter ficado ofendida com aquilo, mas na verdade ele ali está exercendo o seu direito de expressão, a sua liberdade de expressão. Então, aí a gente entra em um outro campo, que é um campo constitucional, das garantias constitucionais. Eu tenho direito de me expressar? Tenho. Mas esse direito de me expressar pode, de repente, violar o seu direito de se ofender por determinado fato? Tudo tem um peso. Não estou questionando. Eu acho que ele, por ter feito o que fez no parlamento, ele tinha imunidade pelo que ele falou. Gostem ou não gostem. Concordem ou não concordem, porque isso é uma questão realmente de procedimento ético e moral. O cara chegar lá e falar o que pensa, você pode não concordar, mas é muito melhor você saber o que ele pensa do que ele falar alguma coisa que não é a verdade. Eu tenho um grande amigo, e isso eu cito muito de exemplo, eu tenho um grande amigo que a gente tem uma divergência muito grande de visão política. Mas muito, diametralmente oposto o pensamento dele do meu. Só que ele é meu amigo. Eu posso não concordar, mas eu respeito seu ponto de vista. Da mesma forma que ele também é assim. Ele não concorda comigo, mas me respeita. E aí, a gente, todas as vezes que a gente se encontra, pouco ou quase nada, nós falamos da divergência política. E aí podemos ser grandes amigos assim. O que a OAB espera do cidadão? Eu espero do cidadão que, ao ele ser testemunha viva de qualquer fato, dele ter visto qualquer fato de ilegalidade, em geral do poder público, vendo as irregularidades do poder público municipal, estadual, federal, tem medo de ir ao de ligar para o Disque Denúncia, tem medo de ir ao batalhão da polícia, tem medo de ir à delegacia de polícia, tem medo de ir ao Ministério Público, isso acontece, tá? Pode vir a gente.
Vá à casa do advogado, a minha secretária, o atendimento lá é diário, é só ligar, marca a hora, eu faço atendimento à pessoa. Você pode deixar o telefone e endereço Posso. aí da... O Parque das Águas, em frente ao Parque das Águas, a casa do advogado está bem identificada, exatamente em frente ao Parque das Águas, tem um muro cheio de pássaros vermelho, azul e Aliás, branco. Bela Sede é obra sua, né? Da sua gestão, né? Isso. É uma obra da sua gestão. E a gente colocou aqueles pássaros justamente para evitar que os pássaros verdadeiros não batam no vidro e morram. Me perguntam, mas por que aqueles pássaros? É por causa disso. E baste lá, funciona de segunda a sexta-feira, de 11 às 6 da tarde, de 11 às 18. Vai lá, só faz o agendamento lá e eu faço atendimento. Normalmente eu faço atendimento toda sexta-feira de manhã à população. Ah, muito bom. Mas, olha, por favor, com hora marcada, porque eu tenho que adequar. Você pode deixar o telefone também? Posso. 3354-3950. 3354-3950. Bom, olha, foi um grande prazer, Carreiro, começar esse programa com você. Eu peço desculpas até às pessoas pelas nossas possíveis falhas, né? Mas a gente vai aprimorando. Vocês acompanhem o Povo Fala Mesmo, que a ideia é essa. Deem sugestão, entre no nosso site, entre lá na página do Facebook, faça o seu comentário, dê a sua curtida, a gente está esperando a sua posição aí, tá ok? Olha, um grande abraço e até a próxima.